Boa noite a todos. Em nome do Hub da Gestão, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, em que hoje a gente vai estar falando de mais um tema, que é um tema que tem aparecido muito na mídia e que todos nós sabemos da velocidade de transformações que vivemos no mundo de hoje. A pergunta que a gente deve se fazer: como tomar conhecimento das mudanças importantes que estão no nosso radar empresarial? O 5G é uma dessas questões e é uma questão que pode estar jogando uma empresa para frente ou deixá-la para trás. Hoje, durante o nosso webinar, a gente vai estar discutindo uma série de questões em que a gente vai estar procurando, dentro do nosso propósito de auxiliar os gestores das empresas, a pensarem nos pontos que são realmente relevantes dentro dessa gestão. Então, dentro disso, a gente vai estar conversando daqui a pouco, mas antes eu vou estar pedindo para o Thomas algumas orientações a vocês que são necessárias ao longo do webinar. Thomas, por favor. Obrigado, Pedro. Então, boa noite a todos novamente. Sejam muito bem-vindos. Então, gostaria de explanar para vocês a ferramenta do Zoom Webinar, né? Aqui nós temos uma ferramenta chamada Q&A, seria Questions and Answers, seriam perguntas e respostas. Dentro dessa ferramenta, desse ícone de QIA, você pode durante o webinar, se vocês tiverem alguma dúvida, algum insight, gostariam de perguntar algo diretamente para os palestrantes, por favor, utilizem essa ferramenta para ser feito para as perguntas. Não, evitem de utilizar o bate-papo para fazer perguntas, porque isso não vai direto para os palestrantes. Aí vai ter um tempo para isso, para os palestrantes vão olhar dentro da ferramenta Q&A para verificar as perguntas e responderem ao longo do webinar, tá? E também lembrando que no final deste webinar vai ter uma pesquisa de satisfação, né, com um QR Code também, para vocês colocarem as suas opiniões sobre o webinar, se gostaram ou não, e também saber um pouco mais sobre a opinião de vocês para a gente continuar sempre melhorando os próximos webinars, tá bom? Muito bem. Então, eu gostaria de estar colocando para vocês, e eu sempre peço para o Thomas projetar essa tela, porque é uma tela muito importante para nós do Hub da Gestão. Essas empresas, esses logos que aparecem, são das empresas patrocinadoras e parceiras que, graças a elas, a gente consegue atingir os nossos propósitos e fazer um trabalho que a gente pretende que sempre seja de alto nível dentro das questões que são mais relevantes no mundo atual. Então, citando os nossos principais patrocinadores e parceiros, a gente tem uma Britec, que a Britec é uma fintech nacional, já com extensão em 22 países. É um orgulho para o Brasil ter esse tipo de empreendimento, já com essa aceleração de negócios. A Leveros, que é top 5 em assuntos ligados à climatização, e agora também derivando nos últimos 2 anos em energia solar, softwares e aplicabilidade de energia solar. Uma terceira empresa parceira nossa é da Associação dos Ex-Alunos da GV, com quem a gente tem muito prazer de estar conectado para ajudar dentro desse nosso propósito. Temos ainda Estúdio Fiscal, empresa de Porto Alegre, a Agência M, que é uma empresa ligada a ativos digitais, a Stex, que é uma empresa de consultoria e desenvolvimento empresarial. E o Bloco 1, que é uma empresa, desculpa, eu acabei trocando, a Agência M, que é uma empresa de marketing digital, e a Bloco 1, que é uma empresa de ativos digitais, tá? Negociação de ativos digitais. Então, a todas elas fica o nosso agradecimento por permitirem que o nosso propósito se torne possível. Obrigado, Thomas. Vamos lá. A partir daí,
vamos... deixa eu me apresentar aí, senão eu estou falando, e vocês não sabem com quem que vocês estão interagindo, tá? O meu nome é Pedro Ivanov, eu sou o fundador do Hub da Gestão, e junto com mais 6 pessoas, a gente está tocando esse empreendimento, que é totalmente filantrópico. A gente não tem nada monetizado naquilo que a gente faz, mas com o objetivo e um propósito muito claro de auxiliar as empresas na reflexão daquilo que é importante no momento de negócios, dentro da turbulência que a gente vive e da transformação permanente que a gente está vivendo dentro do nosso cenário de negócios. Então, para fazer isso daí, a gente sempre conta com pessoas que são de autoconhecimento, que têm uma experiência, uma vivência muito grande dentro dos temas tratados. E hoje a gente tem a presença do Durval, que gentilmente aceitou o nosso convite e vai estar falando de 5G para vocês. Mas antes de falar de 5G, deixa ele falar um pouquinho dele mesmo, tá? Durval, por favor. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço ao Pedro pelo convite, ao Hub da Gestão, por essa oportunidade de falar de um tema de tecnologia que eu sou apaixonado. Eu sou Durval Jacinto, eu sou engenheiro eletrônico e mestre em automação industrial pela Unicamp. Atuo há 36 anos no mercado de tecnologia e telecomunicações e passei quase 25 anos trabalhando para a Lumen, que é uma empresa de telecomunicações internacional, no qual eu fui responsável por a operação de clientes em toda a América Latina. E nesse ano eu estou fazendo alguns outros trabalhos, eu sou um consultor internacional para fundos de investimento e também tenho uma atuação grande no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, participando da Comissão de Inovação do capítulo São Paulo Interior e também da Comissão de Ética e Integridade Nacional. Então, hoje nós vamos falar do 5G. Legal, Durval. Obrigado pela apresentação. Vocês verem aí que não vai faltar conhecimento por parte deles e eu sempre recomendo, usem esses nossos momentos de webinar fazendo as perguntas que vocês acharem pertinentes, que vocês acharem necessárias, porque a pior pergunta que pode ser feita é aquela que não é feita, tá? Então, façam. Esse é o momento, essa é a oportunidade. E para fazer perguntas, cabe a mim fazer uma primeira pergunta, que é uma coisa que eu sempre fico pensando pela quantidade de inovações que a gente tem dentro do cenário tecnológico. Sempre vem uma pergunta para mim: o que faz uma nova tecnologia ser bem-sucedida? Durval, por favor, me esclarece isso, que é uma dúvida secular que eu já tenho, tá? Então, historicamente, nós tivemos muitas tecnologias e algumas não se desenvolveram. Mas o que faz uma tecnologia ser bem-sucedida é quando ela resolve um problema, ela cria uma facilidade ou resolve uma dor de um cliente, né? Tornando-se um produto aí disruptivo. Mesmo que inicialmente essa tecnologia não tenha tanto entendimento ou aceitação. Então, aqui eu vou contar duas frases que ficaram aí lendárias em respeito a duas tecnologias que a gente usa muito. A primeira foi do telefone. Quando o telefone foi inventado, o Alexander Graham Bell apresentou em 1876 para o então presidente norte-americano que se chamava Rutherford Hayes. Ele apresentou o telefone, fez uma demonstração e o Rutherford falou: é uma grande invenção, mas de qualquer forma, quem vai usar isso, né? Então, essa é considerada uma das previsões totalmente equivocadas, porque naquela época ninguém tinha ideia da aplicabilidade. A outra também, mais curiosa ainda, foi do computador. Quando ele foi apresentado para o Thomas Watson, que era o presidente da IBM, em 1943, ele falou: no mercado mundial, há talvez lugar para 5 computadores. Então, são duas previsões que, na verdade, de tecnologias que foram bem-sucedidas ao longo do tempo, foram aperfeiçoando, e essas duas tecnologias, juntamente com a internet, elas se tornaram possível a comunicação móvel, o celular, que eu considero uma das invenções mais bem-sucedidas da história, porque ela conecta 2/3 da população mundial. Por favor, Thomas, vamos ver uma figura. Eu vou fazer aqui várias apresentações através de imagem, porque elas dizem por si só, né? Então, essa imagem aqui mostra que o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas.
sendo que 57% estão vivendo nas cidades. Desses, 66,9%, ou seja, mais de 5 bilhões, têm telefone celular. E 5 bilhões utilizam a internet. E desses que utilizam esses recursos, 4,7 bilhões, quase 60%, usam as redes sociais. Então, sem dúvida, a telefonia móvel é uma grande invenção da humanidade. Maravilha. Bom, dentro dos nossos webinars, a gente sempre procura ter um nível de interação o mais profundo possível, o mais extenso possível, com os participantes dos nossos webinars. E, abrindo esse momento aí de interação, eu vou estar chamando a primeira pesquisa, tá? Que nos traz a uma pergunta: o que você sabe de 5G? Thomas, por favor. Isso, maravilha. Para cada pesquisa, a gente tem uma série de opções e a gente convida vocês nesse momento para preencher com aquilo que vocês acreditam que é o mais próximo daquilo que vocês vivem ou aquilo que vocês acham. Por favor, podem preencher. Muito bem, já veio a resposta aí. Então, em ordem de grandeza, a gente tem duas questões que são exatamente 50%. 50% dizem que conhecem pouco, tá? E os outros 50% gostam de ler sobre assuntos, tá? Assim, incrível que ninguém cita que fala sobre isso na empresa, tá? E também, em compensação, tem a situação muito positiva de ninguém cita que não conhece nada sobre esse assunto. Então, algum nível de conhecimento existe por trás disso daí, e a gente vai estar abordando, e aí eu peço para o Durval para ele falar e dar um nível de esclarecimento para a gente ficar na mesma página ao saber o que é o 5G. Então, o 5G é a quinta geração da telefonia móvel e da internet, né? Cuja velocidade pode chegar até centenas de vezes superiores à geração que a gente usa aqui no Brasil, que é a quarta geração. E essa tecnologia ela tem um potencial adicional que ela permite não só a comunicação que a gente está acostumado de pessoas a pessoas, mas também a comunicação máquina a máquina, com alta performance, que a gente vai falar a seguir. Por favor, Thomas, mostre o próximo slide, que é uma imagem gráfica bastante interessante, e mostra aqui essa evolução das 5 gerações. A primeira geração era uma geração de telefone analógico para comunicação de voz, e aqui tem um desenho de um telefone que era chamado tijolão, porque ele era bastante pesado e a bateria durava muito pouco. Depois nós tivemos, aí nos anos 90, a segunda geração, que já permitia, já agregava a comunicação de texto através do SMS. Então, aqui tem um telefone da Nokia, né, que era o mais usado naquela época. Aí, a partir do ano 2000, surgiu a terceira geração, que foi já mais revolucionária, porque ela agregou também o acesso à internet, e foi nessa época, em 2007, que surgiu os smartphones, principalmente o iPhone, que se tornou um ícone desse tipo de aparelho. Então, aí já permitiu uma comunicação mais ampla. A quarta geração, que surgiu em 2009, ela já agregou a comunicação de vídeo e também maior capacidade de uso da internet. Então, aí é o que nós usamos hoje. Hoje, a gente percebe a diferença quando cai em algum local para a rede 3G, que um podcast de áudio, por exemplo, já fica difícil de escutar. E a quinta geração, ela vem agregando outros recursos, como eu comentei, a internet das coisas, que é conhecido como IoT em inglês, ela permite a internet de alta velocidade e também permite outros recursos, que é maior otimização da bateria e dos recursos de energia da rede celular. Maravilha, Durval. Olha, vendo esse slide aí, eu me senti velho, porque eu conheci todas essas etapas aí da telefonia, tá? Mas tudo bem, vamos conviver com isso.
E aí vem uma pergunta, porque assim, a gente está num processo de implementação do 5G no Brasil, tá? Então, duas perguntas. Em que estágio que a gente está em relação a isso no Brasil e comparativamente com outros países, como que a gente se situa nesse momento? Então, eu vou falar primeiro do mundo. O 5G ele é recente, ele foi lançado em 2019 na Coreia do Sul, e em seguida, logo nos Estados Unidos, houve uma competição, né, que lançava mais rápido. E a partir disso ele cresceu muito, um ritmo de 100%, dobrando a utilização. Hoje, nós já temos 800 milhões de usuários de 5G no mundo, e a expectativa até o final desse ano é atingir 1,1 bilhão de usuários, sendo que nos Estados Unidos são 140 milhões, e uma grande utilização na China. A China é um país que investiu muito no 5G. No Brasil, nós começamos considerada um pouco atrasados, né? A gente começou esse ano, foi lançado agora em julho. O leilão para as frequências foi feito no final de 2021, e esse leilão rendeu 46,7 bilhões de reais. E tem uma particularidade interessante no leilão, é que 6,5% do valor arrecadado pela Anatel vai ser destinado a projetos para conectar escolas. Se prevê conectar 85% das escolas com 5G, que eu considero algo muito importante para a educação no Brasil. Agora, teve uma vantagem do Brasil começar um pouco atrasado, porque nós começamos com o 5G chamado puro, que é o padrão standalone, no qual toda a rede é nova, todos os equipamentos são novos. Há padrões de outros 5G que usavam recursos da rede 4G, mas no Brasil todo esse padrão é novo. E nós temos um cronograma que prevê até amanhã, até o dia 30 de setembro, conectar todas as capitais. Começou em julho em Brasília. Depois esse cronograma se estende com cidades até 500 mil habitantes até 2025, 200 mil habitantes até 2026, 100 mil habitantes até 2027 e todas as cidades com mais de 30 mil habitantes até 2029, ou seja, é um cronograma de obrigação. É bem provável que, com o desenvolvimento, as operadoras sejam mais rápidas e comecem a adiantar esse cronograma, mas realmente é uma rede nova que demora o seu tempo para fazer toda essa conexão, né? E assim, quando a gente fala em 5G, muitas vezes eu ouço as pessoas comentando muito coisas assim de cunho pessoal, né? Então, streaming na velocidade de baixar filmes, ou se não, a possibilidade de baixar mais música, mas assim com uma conotação mais pessoal, tá? O quanto isso também envolve as empresas, Durval? Então, hoje se fala muito do 5G, né, do ponto de vista de conexão pessoal, porque 80% do tráfego na internet é gerado por áudio e vídeo, né, e o celular é um dos recursos para essa utilização. Então, mas se pensa também em utilização em performance de jogos, metaverso, então há um interesse muito grande para uso pessoal. Mas o que a gente quer falar aqui justamente hoje é sobre como esse 5G pode afetar as empresas e pode trazer benefícios para as empresas, né? E assim, eu acabei dando um spoiler aí, né? Mas você pode dar alguns exemplos de vantagens do uso do 5G em nosso lazer? Porque Por isso daí é favor. uma coisa, assim, pelos 80% é relevante, tá? Então, a gente Exato. também precisa explorar isso daí. Por favor, Thomas, o próximo slide. Eu acho que o que a gente vai ver aqui mostra exatamente isso. No lazer, o tempo de acesso à rede, a todos os serviços da rede, ficaram muito mais rápidos. Você levava 2 minutos no 4G para baixar um filme, baixou para 3,7 segundos no 5G. 20 segundos para baixar uma hora de música, baixou para 0,6 segundos. 0,9 segundos para fazer carregar uma página web, baixou para 25,6 milissegundos. Então, houve uma redução muito grande. Agora, é claro que tudo isso pode ser importante para o lazer, mas não muda de uma maneira significativa as nossas vidas, a vida das pessoas, né? Então, o 5G vai surgir com muitos outros recursos, como é uma tecnologia nova, vão surgir muitas aplicações, ainda para o uso mais profissional, digamos assim. Legal. E agora vamos chamar o Thomas aí para mostrar a pesquisa de número 2, só para a gente entender um pouquinho mais dos participantes, o quanto que ele já usou do 5G, ou quem já usou o 5G, tá? Então, aí, novamente, tem as opções de resposta e a gente aguarda aí vocês preencherem para a gente fazer o comentário.
Muito bem. Aqui a gente já tem, nossa, tem uma distribuição aí de percentuais iguais, tá? Em que 33% dizem que sim, já tem em minha cidade, outros 33% sim, mas somente em viagem, e outros 33% não, o SG ainda não chegou na minha cidade ou bairro, tá? E tem uma razão aí de 0% que o celular não é compatível com 5G, mas, assim, vamos levar em consideração as três primeiras questões, só para a gente entender em que momento que os nossos participantes vivem em relação a isso, tá? E aí, até para entender um pouquinho esse processo evolutivo, Duval, no que o 5G é melhor em relação ao 4G? Então, exatamente, o 5G ele não chegou a todos, porque ainda está, como eu disse, restrito às capitais, mas ele vai chegar. Ele tem várias vantagens em relação à rede 4G. Existem algumas que são definições da União Internacional de Telecomunicações, e que a Anatel replica, e a primeira delas é você ter maior velocidade. No 5G, você pode ter até 20 vezes mais velocidade de comunicação do que no 4G. Isso é a grande vantagem para muitas aplicações e para a economia da bateria do celular. Em média, o 4G pode atender uma capacidade máxima até de 1 GB, e no 5G até 20 gigabits em velocidade máxima. Outra característica importante é a menor latência. O que é a latência? É o tempo necessário de uma transação entre você disparar e receber o retorno da transação. No 5G, ela é esperada de trabalhar com 1 milissegundo, enquanto no 4G varia de 50 a 70 milissegundos. Isso faz uma diferença incrível em algumas aplicações. Outra é a eficiência energética, que eu já comentei, e que é muito importante para o 5G trabalhar com os dispositivos, os modems que vão usar na internet das coisas. Então, na internet das coisas, esses dispositivos que são colocados em máquinas e até dentro das nossas casas, no campo, eles trabalham com uma economia de bateria se você tiver no 5G. É possível fazer no 4G? Mas você vai ter que ter uma realimentação, uma recarga dessas baterias com mais frequência. Né? Assim, pelas suas colocações, a gente poderia citar algumas características que sejam relevantes no 5G, ou aquilo que você citou agora já compreende como características do 5G? Então, essas são. Agora, existem outras também que fazem parte da tecnologia. Uma delas, que é muito interessante, é chamada maior capacidade de banda larga melhorada, ou seja, você tem maior capacidade de celulares conectados numa área. Por exemplo, no 4G, você pode ter até 10 mil dispositivos por quilômetro quadrado, enquanto no 5G chega a 1 milhão de dispositivos. E por que isso é importante? É importante em locais de muita concentração. Imagina você no estádio de futebol, ou no carnaval, querendo fazer um filme, um vídeo, e não ter conexão. O 5G resolve esse problema, também no transporte público e nas grandes cidades. Há uma outra característica que é muito interessante, que nós vamos ver ainda acontecer aqui no Brasil, que é chamado slicing, que é o fatiamento da rede. Então, é possível no 5G você criar como uma espécie de uma rede privada, lógica, que é dedicada a uma aplicação, que pode ser desde uma segurança ou para uso militar, ou até para usos, por exemplo, de um clube de futebol. Na Europa já tem clubes de futebol com a sua própria rede. Você pode usar para pesquisas científicas, né? Aqui no Brasil, a RNP pretende ter uma rede dedicada de 5G. Isso pode ser, inclusive, esse fatiamento usado para ter operadoras que contratam capacidades das grandes operadoras e criam o que a gente chama, tecnicamente, de Mobile Virtual Network Operations, MVNO. São operadoras que vão simplesmente alugar a rede de alguém e prestar um serviço. Né? Então, isso a gente vai ver bastante. Outra característica muito importante que eu, que trabalhei na área de telecomunicações, vejo é você levar o 5G como um backup de rede, um serviço de backup, porque hoje muitas empresas contratam duas operadoras com redes de fibra ótica distintas para fazer backup de rede. Com o 5G, como ele tem alta capacidade, você pode usar o próprio telefone, no caso aí seria um telefone fixo ali com o modem 5G, para fazer backup de rede. Isso dá uma economia enorme e um meio totalmente independente de conexão, né, de backup.
Legal, Durval. E assim, até onde eu lembro, a gente passou pelo 3G, 4G, estamos migrando para o 5G, aí já tem uma previsibilidade para o 6G, mas assim, dentro daquilo que a gente conhece mais, o 3G, 4G e o 5G, quais são os comparativos evolutivos básicos que a gente pode compreender dentro dessa evolução? Por favor, Thomas, mostra o próximo slide, que eu preparei aqui uma tabela que é bastante ilustrativa, né? Mostrando o ano de lançamento dessas três tecnologias e a banda média. Né? No 3G era de 2 MB, salta para 200 MB no 4 e maior que 1 GB no 5G, chegando até 20 GB, como eu falei. A latência também ela diminui muito, né? Chegando a menos de 10 milissegundos no 5G. Essa velocidade média de rede também, em termos de medição, você pode chegar até 400 MB em velocidade média. O consumo de energia no 5G em relação ao 4G se espera uma redução de 90% do consumo de energia. E a densidade de conexões por quilômetros quadrados, que eu também mencionei. Né? Então, existem várias evoluções. E por que isso tudo é importante? Porque algumas aplicações elas só existem porque tem uma rede que suporta. Um bom exemplo é o Uber. O Uber no 3G não funcionava, porque você não tinha condições de agregar no celular, por exemplo, o GPS, e mesmo a latência necessária para fazer a comunicação entre o motorista, a central e o passageiro. Então, o Uber foi uma tecnologia que surgiu graças ao 4G. E assim, a gente espera que no 5G tenha muito mais tecnologias e aplicações que vão surgir em função dessas tecnologias. Né? Agora, é impressionante, Durval, como foi o crescimento da performance entre uma geração e outra, né? E agora, vendo o 5G, é mais um salto, assim, que é impressionante, sem considerar o 6G, que parece que vai ser maior ainda, né? Então, é muito legal, porque isso daí abre oportunidades, assim, fantásticas, tá? E dentro desse cenário de oportunidades, assim, quais as aplicações práticas, o que podemos esperar com o 5G, tá? Para tornar a coisa mais palpável dentro de uma visão empresarial? Eu vejo o 5G com potencial de realmente ser uma tecnologia disruptiva por esses seus aspectos, e ele vai ter influências também. Hoje a gente fala muito do ESG, né? Por exemplo, no ambiental, você vai reduzir a emissão de carbono devido ao menor consumo de energia, imaginando a quantidade de aparelhos que nós temos conectados, e também porque ele vai poder otimizar tráfego, por exemplo, nas cidades, eliminando aí os gases de efeito estufa. Se espera também uma redução do custo dos aparelhos, né, por essa maior concentração que o 5G permite, e também uma inclusão maior a partir do momento que se pode agregar mais pessoas usando essa tecnologia. E tem um aspecto importante que hoje os celulares que a gente usa já precisa de muita memória para você armazenar fotos e outras aplicações. No 5G, como a comunicação é super rápida, muitas dessas informações que hoje a gente armazena no nosso aparelho vão estar na nuvem. Então, você vai poder trabalhar com equipamentos que fiquem mais acessíveis, já que a aplicação está na nuvem e o 5G dá essa possibilidade. Maravilha, muito legal. E aqui eu queria mostrar, por favor, no próximo slide, Thomas. Aqui é uma espécie de um aperitivo de várias... Eu gosto muito dessa figura, porque ela mostra... de uma visão de várias aplicações que a gente tem no 5G. Quando a gente olha a primeira linha aqui, nós estamos vendo que são coisas que a gente já tem, como, por exemplo, usar comunicação em nuvem, jogos, realidade virtual, realidade aumentada, você fazer o trabalho remoto, ter a sua casa totalmente conectada. Isso já existe no 4G, mas no 5G isso vai ter melhor performance, melhor qualidade para o usuário, a experiência do usuário vai ser melhor. Na segunda linha, aqui a gente vê algumas aplicações que são relacionadas com automação, o carro autônomo, que ainda é um desafio, justamente porque a tecnologia, a comunicação entre veículos e dos veículos com centros de controle precisam ser feitas mais rapidamente, então vai impulsionar muito o 5G. As cidades inteligentes, que é um conceito de você estar agregando vários recursos de gestão, por exemplo, em semáforos, em identificação de falhas, eu vou mostrar um exemplo. O Smart Grid, que é uma aplicação de monitorar, você pode monitorar, por exemplo, o medidor de consumo de energia da sua casa através da rede 5G.
você vai na saúde, aplicações de cirurgia remota ou de dispositivos remotos que se comunicam com computadores centrais para controlar, por exemplo, pressão arterial ou quem tem problemas cardíacos, né? E na última linha aqui, a gente vê umas aplicações que ainda são mais futuristas, que é você ter comunicação entre veículo a veículo, você ter automação. Hoje, no Brasil, só 1% das empresas usam a internet das coisas, então existe um potencial muito grande para crescer no ambiente industrial e também na logística. Né? A logística, hoje, a grande ganho, né, do e-commerce tem a ver com a logística, com a entrega. Quem entrega mais rápido acaba ganhando mais mercado. Né? Então, são aplicações que o 5G vão impulsionar. Olha, você chamou de aperitivo, eu diria que isso é um festival gastronômico, né? Porque haja aperitivo, né? Mas vamos lá. Então, aí a próxima questão que eu gostaria de explorar com você, quais são as categorias de interação que o 5G permite? Então, quando a gente viu essas aplicações, esse aperitivo, nós podemos olhar de uma outra maneira. Por favor, Thomas, o próximo slide. Porque existem 3 padrões de comunicação que você tem no 5G. Uma que eu prefiro chamar, em vez de homem, chamar humano a humano, que é a comunicação mais usual que a gente tem, a humano-máquina, né? Quando você está acessando alguma máquina, e a mais revolucionária que o 5G vai impulsionar é a comunicação máquina-máquina. Né? E aqui nessa figura a gente vê as mesmas aplicações que eu mostrei antes, mas olhando qual que se aplica em cada uma delas. Né? Então, e aqui também eu mostro na vertical quais são as áreas no qual essa aplicação vai ocorrer. Então, o 5G ele foi pensado para 3 categorias, de você ter internet de alta capacidade, de você ter baixíssima latência e você ter uma grande quantidade de dispositivos conectados, já pensado para esses dispositivos de internet das coisas. Né? Então, aqui a gente tem a mesma visão, mas do ponto de vista dos tipos possíveis de interações. Né? Muito bom. E agora eu vou chamar o Thomas aí para apresentar a pesquisa de número 3, em que a pergunta é: em qual grupo de aplicação você acredita que o 5G impactará o seu negócio? Aí já numa avaliação de gestor, de conhecedor do seu campo de atuação, do seu campo de negócio. Só escolher aí aonde melhor se encaixa. Já é um momento de reflexão, então tem mais tempo aí para responder. Talvez a gente ainda não tenha uma ideia de tudo que é possível, né? É verdade, com certeza. Muito bom. Então, assim, as duas colocações, novamente, com 50% e 50%, as opções indicadas foram máquina a máquina, que isso daí passa por automação industrial, aplicações, etc. Tá? E a outra de 50%, acho que reflete um pouco do terreno, da amplitude de soluções possíveis, quando se fala de mais de um ou todos. Tá? Então, que enxerga tanto o lado humano-humano, humano-máquina e máquina-máquina. Tá? Então, a gente vai começar a entrar num nível de exploração em relação a esses temas aí. E aí fica uma pergunta aí para o Durval: quais as oportunidades de negócio realizadas ou projetadas que temos pela frente? Então, hoje existem vários estudos que mostram potencial para a economia. O Ministério da Economia do Brasil fez uma análise que eles consideram que vai haver um potencial para empresas brasileiras de tecnologia, startups, de mais de 100 bilhões nos próximos 10 anos, trazidos pelo 5G. São essas novas aplicações que eu comentei. E, mundialmente, já existem estudos que mostraram que o ano passado a economia do serviço móvel, incluindo todas as tecnologias,
geraram uma receita de 4,5 trilhões de dólares em 2011, que representa 5% do PIB mundial. Então, a gente vê o peso da comunicação no PIB, né? E se espera agregar até 2025 mais 400 bilhões de dólares só com o 5G. Isso também porque as empresas internacionalmente estão fazendo muitos investimentos, fala mais de 600 bilhões de CAPEX, sendo que 85% disso é para 5G, né? Então, realmente, são os potenciais muito grandes do ponto de vista econômico, né? Sem dúvida, pelos valores envolvidos, é muita coisa pela frente, né? E, assim, na tua opinião, qual o maior crescimento real previsto em relação a isso? Então, por favor, Thomas, o próximo slide. Aqui a gente vê um estudo da GMS Association, que é uma associação das empresas que atuam nessa área, que mostra um crescimento que aqui nós estamos em 2022, aonde esse crescimento até 2030, quando vai chegar ao 6G, ele é muito grande nos serviços públicos, em aplicações de serviço público, depois na área de manufatura, que é toda a parte de automação, também aparece aqui na área de CT, que é comunicação e tecnologia de informação, e para as utilities, que é aquele exemplo que eu falei de você ter um medidor de energia, de consumo de energia, do consumo de água, identificação de vazamentos, por exemplo, usando o 5G. Então, tem várias aplicações. O próximo slide mostra a situação hoje, do ponto de vista percentual. Por favor, Thomas, o slide 8. Então, aqui a gente está vendo que 42% das aplicações de hoje estão em serviços, né, financeiros, saúde, 38% em manufatura, depois em tecnologia de informação, 8%, utilities, 8%. Então, são as áreas onde, né, se vê mais aplicações, já existem mais aplicações e tendem mais a crescer do ponto de vista comercial, o que é razoável, né? Mas também o 5G ele vai ter potencial em vários outros pontos, né? Como eu falei, de você ter internet fixa, de ter os smartphones mais acessíveis, você vai poder melhorar muito a qualidade de chamadas, né? Que vai permitir a questão do trabalho remoto melhor. Então, eu peço ao Thomas que mostre o próximo slide, e tem 3 visões aqui. Eu não sei se alguém de vocês já teve alguma experiência de tentar participar de uma reunião, de uma conferência na praia, né? Então, esse rapaz que está aqui, possivelmente essas conexões falham muito, tem muita interrupção no 4G. No 5G isso vai ser possível, assim como esses robôs assistentes que aparecem aqui, que são reais, isso aqui não é uma montagem, também já existem em alguns países. E o que eu acho mais interessante é essa figura aqui de abaixo, que mostra um rapaz que isso aqui é real, isso aqui não é uma montagem. Ele está usando um óculos de realidade virtual para fazer um controle de um processo. Então, ele está, teoricamente, como se estivesse manuseando pontos de controle ou um teclado, só que usando totalmente os recursos tecnológicos. No 5G, isso vai ser possível fazer, por exemplo, em qualquer lugar, dentro de uma obra, em qualquer lugar onde você estiver, né? Então, esse é uma das facilidades que a gente vai encontrar no trabalho. Por favor, Thomas, o próximo slide. Tem uma aplicação também que eu acho muito interessante, que é o Delivery Expresso, né? Então, aqui a gente vê um exemplo desse carrinho aqui da Amazon Prime, que era para fazer a entrega de encomendas nos Estados Unidos, né? Isso aí teve uma série de polêmicas, porque justamente precisava de um controle maior. Esse veículo aí ele não pode sair pela rua, ele tem que respeitar sinais de trânsito, ele tem que não colidir com outros pedestres ou com outros obstáculos. E o 5G ajuda muito na configuração de operação desses dispositivos. Tem um outro aqui também, que é uma empresa no Brasil que já está fazendo serviços com drones, né? O drone ele tem um grande problema, que é a possibilidade de colisão. Então, quando você coloca os recursos do 5G, que tem baixíssima latência, para fazer um drone, por exemplo, se comunicar com outro para evitar a colisão, vai ser possível, porque hoje ainda não existe uma regulamentação, né? E uma outra interessante que o iFood já está usando, que é a entrega através de pontos que são chamados drone ports, né? Então, que vai ser uma tendência também no futuro, você ter na sua casa ou num prédio, um local para os drones fazerem as suas entregas, né? Então, tudo isso no 5G se torna mais controlável, mais fácil, mais viável.
Olha, é impressionante a quantidade de coisas aí que estão acontecendo, tá? Assim, tem algumas situações que já estão como piloto de execução efetiva, tá? E tudo isso aí a gente fica até difícil de entender como que a gente vai, aonde que a gente vai chegar, né? Porque a criatividade é que vai comandar esse processo em cima das necessidades latentes, tá? E aí, deixa eu ver aqui o que eu vou te perguntar agora, tá? Você, você falou, deu uma visão assim bastante ampla, tá? Vamos aumentar um pouquinho o zoom de visualização disso e vamos explorar um pouquinho a aplicação do 5G nas indústrias, tá? Para trazer um cenário mais definido. Sim, por favor, Thomas, o próximo slide. Hoje nós estamos na era da indústria 4.0, que foi um conceito que surgiu lá em 2011, na Feira de Hannover, na Alemanha, que é a indústria que você consegue agregar os recursos atuais, né? Como, por exemplo, recursos cibernéticos, computação na nuvem, inteligência artificial. Então, o 5G vem a casar com essa indústria 4.0. Aqui no próximo slide, por favor, Thomas, a gente vai ver algumas das aplicações onde o 5G já está sendo utilizado. Uma delas importante é na logística de porto. O tempo no porto para carregar e descarregar todas as encomendas é muito precioso. Então, quanto mais rápido você conseguir fazer isso, e o 5G permite essa rapidez, você ganha muito, né? Existe uma outra aplicação na indústria que tem a ver com segurança, principalmente em refinarias, plataformas de petróleo, mineração, onde a vida humana pode ser afetada aí por questões de segurança. Então, quando você põe um dispositivo na rede 5G fazendo essas inspeções, economiza muito e diminui muito o risco, né? Bom, a automação industrial, que é um potencial muito grande de você utilizar essa tecnologia, a construção civil, que, como eu falei, ela vem sendo favorecida, e daqui para frente nós vamos ver cada vez mais robôs fazendo o trabalho dos operários, e o operário sendo mais um controlador, né? Até a usina eólica. Usina eólica, se você tiver um controle dessa usina, da produção que está sendo gerado aí, ou a mesma manutenção das turbinas, é possível fazer remotamente, porque as usinas eólicas, em geral, estão muito distantes dos pontos onde estão os centros de controle. Então, a indústria tem um grande potencial que precisa ainda ser explorado, né? E tem um interessante também, eu peço o Thomas aí que mostre o próximo slide, que eu não sei se vocês viram, que foi usado no Rock in Rio, né? Na cidade do Rock foram colocados 2 desses cães robôs aqui, eles têm o formato de um cão. Esse é um produto da empresa Boston Dynamics, custa $75 mil esse cãozinho aqui, e ele foi usado para segurança. Ele tem várias câmeras que vão por onde ele ia andando, ele ia filmando, ele tinha detecção de fumaça, detecção de gases, para evitar qualquer problema no ambiente de muita aglomeração. Foram colocados 2 desses cães contratados pela empresa de segurança, né? E isso, então, é um futuro também, mostrando que esses dispositivos conectados em 5G, e no caso do Rock in Rio foi a TIM que fez a cobertura, ela esperava um 10% de tráfego ali no 5G e chegou a 20% de tráfego no 5G. Então, mostra que o 5G, de fato, já está funcionando, tanto para essa aplicação, quanto para a facilidade dos usuários, né? Tem algumas outras aplicações muito importantes do ponto de vista comercial, que são nas usinas hidroelétricas. Tem uma empresa chamada Electrify, tem um produto que, utilizando dispositivos que controlam toda a pressão de água, volume, você consegue uma redução no uso da água e um incremento na produção, que pode chegar a aumentar em 20% a produção de energia numa usina pequena e 4% numa grande. Quando a gente coloca isso do ponto de vista de dinheiro, é muito grande o valor, porque a energia hoje é uma coisa muito cara, né? Então, tudo isso controlado no ambiente de 5G gera um grande potencial, né? E agora, Durval, que a gente tem tanta coisa para ver, eu vou até pedir para você de uma forma mais resumida, mas eu não queria deixar de passar
por outros segmentos de mercado. Então, por exemplo, o mercado financeiro sempre foi inovador na tecnologia, né? Quer dizer, o que a gente pode esperar, ou alguns exemplos no mercado financeiro, por exemplo? No mercado financeiro, a gente tem, por exemplo, o Open Finance, que vai ser uma facilidade que você vai poder carregar no seu celular para fazer alguma transação. E os bancos estão fazendo experimentos. O Banco do Brasil tem um experimento, tem um projeto chamado Lentes, do qual ele está testando aplicações do 5G focado, usando outras tecnologias como inteligência artificial, blockchain, para acelerar a questão do campo, do agronegócio, né? Então, falando, por exemplo, do agronegócio, eu peço ao Thomas, por favor, colocar o próximo slide que mostra a evolução. O Brasil é muito pioneiro, o agronegócio é muito importante para o Brasil. Então, a Embrapa tem uma visão de que nós estamos na agricultura 5.0, no qual nós vamos usar inteligência artificial, robótica, biologia sintética, e para fazer dessa agricultura muito mais gerenciável. No próximo slide, a gente tem aqui alguns exemplos. Você pode mapear e colocar sensores no campo em várias localidades, e esses sensores transmitem informação para um ponto central numa fazenda, que ela está aí com uma torre 5G, essa transmissão vai para a nuvem, e aí você consegue controlar, por exemplo, a pulverização através de drones, você consegue controlar esse mapeamento aqui de áreas, né, dentro de uma propriedade, cada área que você vai estar mapeando, identificando, por exemplo, necessidade de irrigação, de fertilização, ervas daninhas, aplicação ou não de pesticida. Isso gera uma economia altíssima, né? Se espera aí que o agronegócio brasileiro com 5G possa crescer em torno de 10%, né, o PIB do agronegócio. Isso é uma estimativa do Ministério das Comunicações, né? É claro que no agro a gente tem um grande problema, porque a internet não chega, 70% das propriedades não estão conectadas. Nós temos grandes propriedades que têm muitos recursos para isso, mas nós temos 5 milhões de proprietários rurais, onde 70% não chegou com a internet. Mas os proprietários usam, né? Não na fazenda, mas quando estão nas cidades, usam os recursos, né? Então, se espera também para o agro que se aumente a área de cobertura dos sinais de internet móvel, que hoje cobre apenas 23% do Brasil, né? E aqui no slide próximo, por favor, Thomas, tem um projeto muito interessante que é conduzido pela Embrapa, que chama Matopiba, que porque ele ocorre no estado do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, e tem um piloto na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, no qual eles estão usando o 5G, a tecnologia, para controlar a irrigação. Isso tem um potencial, principalmente no cerrado, no semiárido, muito importante, porque você consegue otimizar o uso da água, onde a água é um recurso escasso. Se espera chegar até uma economia de 50% com essa tecnologia. Então, nós temos um potencial enorme do ponto de vista não só econômico, mas também ambiental, né, para o agro. Muito bom. Podemos falar um pouquinho de saúde também? Na área da saúde, nós temos alguns projetos muito interessantes, né? Aliás, eu acho que antes da saúde a gente pode falar de serviço público, tá? Para não te atrapalhar, tá? Tá. Nós temos aqui na área de serviço público muitas coisas que podem ser utilizadas, que já existem no 4G, mas no 5G vão se tornar mais eficientes. A primeira é a questão de segurança, câmeras de segurança que você pode ampliar. Outro tem a ver com o reconhecimento facial que você vai ter, eliminando. No futuro, nós não vamos ter mais cartão de CPF, RG, carteira de vacinação, tudo vai estar num único dispositivo no seu celular, né? Também tem aplicações de serviço público para otimizar o consumo de água e principalmente detecção. A água encanada no Brasil se perde até 30%. Então, com o 5G você consegue identificar, por exemplo, locais de vazamento usando aí a internet das coisas, né? E existe um projeto muito interessante, por favor, Thomas, o próximo slide, que é conduzido por uma empresa chamada Geovista, e este aqui é da Prefeitura do Rio de Janeiro, chama MAP Rio, o projeto. Você pode ter um veículo, que pode ser um ônibus, um veículo público, um táxi, por exemplo, com sensores que vão identificar um buraco na rua, vão identificar um poste que está com problema, vão identificar uma árvore que está caída ou ameaçando, precisa ser podada, um sinal de trânsito que está
extraviado, com problema. Enfim, essa tecnologia já está sendo implementada, e eu conheço bem, porque meu filho trabalha nesse grupo, para você otimizar e fazer toda a gestão de planejamento de obras, planejamento de reparos, de manutenção, usando a tecnologia 5G. Muito legal. E agora sim, saúde. Então, na área da saúde, existem várias perspectivas para o 5G. Existe um projeto chamado do Hospital das Clínicas, se chama Inova HC, que envolve fabricantes como Siemens, NEC, provedores de infraestrutura, Banco Itaú, a USP, e que eles estão criando soluções tecnológicas para levar os recursos 5G para locais remotos, para você fazer um exame, por exemplo, de ultrassom, tomografia, raio-x, e que é muito mais barato você levar um dispositivo que permita fazer isso em locais mais remotos do que levar uma UTI, equipes médicas, né? Então, estão se investindo muito em pesquisas de como pode ser feito isso, como você pode fazer esse tratamento remoto e até cirurgias, telecirurgias, né? Uma outra aplicação também pensada é você ter uma ambulância inteligente que ela já está conectada através de 5G e permite você já ir fazendo um diagnóstico, por exemplo, do SAMU, de um paciente que esteja com problemas. Além das questões dos dispositivos wearables, que são esses que vão monitorar a saúde das pessoas através de um computador central que vai identificar se a pessoa precisa de algum atendimento médico ou não, né? Então, existem muitas aplicações que ainda estão em desenvolvimento, mas que vão nos servir aí no 5G, né? E, Durval, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Hoje se fala muito em meio ambiente. O quanto que o 5G pode estar contribuindo numa melhora relacionada a esse aspecto, a esse tema? Existem várias que podem ser utilizadas. A primeira são esses medidores inteligentes, que eu comentei, de energia e também de água, que vai dar uma informação muito rapidamente para o usuário saber se ele está gastando muito ou não, porque muitas vezes a gente só vê que estamos com vazamento em casa quando chega a conta de água, né? Então, você ter algum medidor inteligente que se conecte com a rede 5G vai gerar essas facilidades. Outro também é controle de resíduo, né? Todos os resíduos sólidos que podem ser monitorados em todo o transporte e o descarte desses resíduos. Além de pontos estratégicos de medição, por exemplo, em bacias hidrográficas e mananciais, né? E a redução de emissão de carbono, que eu já comentei. Então, o meio ambiente, sem dúvida, vai ser impactado positivamente com o 5G, né? Eu só queria fazer uma provocação agora para os participantes aí, para fazer perguntas, gente, que o momento é agora. Daqui a pouco a gente está encerrando e quero ver perguntas aí para a gente explorar o conhecimento do Durval, que vocês já viram que não é pouco, né? Então, vamos lá. E aí, Durval, uma pergunta aí. Quais são as principais áreas funcionais de aplicação do ESG nas empresas? Trazendo isso para o terreno empresa, estrutura organizacional. Então, por favor, Thomas, o próximo slide. Nós temos aqui uma pesquisa que foi feita pela consultoria KPMG com 110 executivos C-level de empresas, sendo que 50% deles eram nos segmentos financeiro, indústria e varejo, que são dos que mais têm potencial para a utilização do 5G. E a pergunta era, quanto você tem já na sua pauta a utilização do 5G, né? Então, a gente vê aqui que 20% estão pensando que o 5G vai servir para infraestrutura de TI ou uso de cloud, também para melhorar a experiência do cliente, o relacionamento com o cliente, depois em marketing e comunicação, em cadeias de suprimento, operação em back-office, enfim, todos esses executivos, e essa pesquisa foi feita no final do ano passado, ela tem um potencial de utilização, todo mundo está pensando em usar em tudo, né? Em todos os processos das empresas, em grau maior ou menor, mas sem dúvida a parte de TI ela vai ser bem favorecida. E o próximo slide, por favor, Thomas, mostra dessa mesma pesquisa qual é a área tecnológica onde o 5G pode influenciar. A primeira delas é o Big Data Analytics, ou seja, a análise de dados através da coleta dos dados que são chamados Big Data, né? Então, 24% dos entrevistados creem que isso vai ser utilizado. Depois, 20% em inteligência artificial, 18% em IoT, depois 13% em Edge, ou seja, todas as novas tecnologias que a gente vê hoje, né, no chamado transformação digital, na era da quarta revolução industrial,
elas vão ser favorecidas com o uso do 5G. Né? Maravilha. E agora eu vou abrir para uma última pesquisa que o Thomas vai apresentar para vocês, em que a questão é: você já pensou como o 5G pode impactar seu negócio? Reflexão em cima disso, vamos ver o quanto que vocês já trabalharam essa ideia ou imaginaram alguma coisa ao longo do webinar agora. Maravilha. E, Thomas, eu vou pedir para você segurar esse slide aí por um tempo adicional, tá? Mas antes de passar para o Durval, a gente tem duas situações aí de 50%. Não pensei ainda porque desconheço o potencial da tecnologia e uma outra opção escolhida foi sim, mas por enquanto somente no campo das ideias. E aí, o que eu queria trazer, eu acho que esse é um momento muito importante, já que é um assunto novo, é uma inovação aí que está surgindo dentro do nosso mercado. Que caminho que você sugeriria, Durval, para que as empresas possam entender um pouco melhor, praticar um pouco melhor o desenvolvimento de ideias associadas ao seu negócio e ter resultados efetivos em cima disso? Eu acho que dependendo da área de atuação de cada organização, é importante estar atento ao que o mercado está oferecendo, né? O que as empresas já estão oferecendo sobre o 5G, não apenas do ponto de vista do aparelho. É claro que quem for trocar o aparelho aí tem que comprar um aparelho que já esteja com 5G, mas essas aplicações mais organizacionais, mais do ponto de vista comercial, é importante estar atento a ver o que o mercado está oferecendo para que você possa seguir essas tendências e analisar o custo-benefício. Né? Hoje já tem empresas, por exemplo, como a Embratel, que já está fazendo, que é uma empresa que atua no mercado corporativo, já está fazendo propaganda de uso do 5G para seus clientes. Então, as empresas vão começar a oferecer. Agora, eu vejo um grande potencial que está vindo aí, que são das startups e de algumas empresas de tecnologia que começam a gerar aplicações. Assim como eu citei o exemplo do Uber por 4G, certamente vão surgir muitas outras. Né? E com isso tem a vantagem de que há uma redução dos dispositivos. Então, os dispositivos de IoT que podem custar caro, eles vão ficar cada vez mais baratos. Né? Aquele robô lá do Rock in Rio, certamente, se tivéssemos centenas deles, eles não custariam o que custam. Então, é muito importante estar atento a ver o que o mercado está oferecendo. Por quê? Porque o 5G e essas novas tecnologias, elas agregam produtividade para a sua empresa, para o seu negócio, elas agregam segurança, elas agregam mais informação e facilidades para usar o Big Data, né? O Data Analytics a partir do Big Data. Então, hoje, qualquer empresa que queira ser bem-sucedida no seu negócio, precisa estar atento a essas novas tecnologias. Então, essa é a minha recomendação. Estejamos atentos, ainda que hoje não tenhamos tantas aplicações disponíveis, e mesmo vocês aqui não conhecem tanto, porque é algo bastante novo. Né? Sem dúvida. E agora, Durval, é a hora de responder as perguntas, certo? Então, vamos começar aí. Eu vou... Aí, aqui. Uma primeira questão feita pelo Stanislau, aliás, ele faz duas perguntas, né? A primeira delas é: metaverso é dependente da tecnologia 5G? Teoricamente, não, mas com o 5G você vai ter imagens de mais alta definição. Não sei se alguém aqui já viu ou usou o Second Life, quando ele foi lançado lá em 2007, quase 20 anos atrás, em 2004. A qualidade de vídeo lá era tão ruim, eu vi recentemente um vídeo disso mostrando. Então, quando você usa os recursos de vídeo que a gente tem hoje, você vai ver que é muito mais confortável você estar no metaverso em alta definição de vídeo e também na qualidade de tempos de interação, né? Você fazer alguma interação. Isso principalmente para quem usa jogos.
mas eu vejo que o 5G vai permitir que o metaverso você use de qualquer local, né? Que essa é uma das propostas aí do metaverso, essa interação no mundo físico com o mundo virtual. O metaverso ainda está numa fase também de desenvolvimento, ainda muita coisa vai surgir, mas certamente a plataforma do metaverso vai ser do 5G. Legal. E uma outra pergunta também do Stanislau, ele coloca a seguinte questão: a tecnologia 5G irá encarecer o custo das comunicações em geral? Não, eu acho que ela vai reduzir os custos. Por quê? Porque a partir do momento que essa tecnologia consegue agregar mais dispositivos por antena, né? Então, se estima aí, por exemplo, ter mais de 40 mil antenas só para o agronegócio no Brasil. Mas, uma vez que você tenha no centro urbano uma concentração maior de usuários por antena, a tendência é que o serviço fique mais barato, seja para o custo dos equipamentos, seja na própria operação e manutenção feita pelas operadoras. Então, há uma expectativa que fique mais barato o 5G. Obviamente, isso depende também de tributação, de outros aspectos, principalmente no Brasil, onde a tributação de telecomunicações é muito alta, né? Mas já houve uma redução com esses incentivos feitos pelo governo, que eu espero que permaneça, né? Mas eu tenho uma perspectiva de que sejam reduzidos os custos. Eduardo, eu tenho 3 questões aqui, que são anônimos, tá? Mas eu acho que vale a pena a gente explorar, porque são perguntas interessantes, tá? Uma que diz assim: por que mudar para o 5G se eu já tenho algumas das aplicações citadas funcionando no 4G? Então, essa é uma boa questão. Na verdade, porque daqui para frente, todos os investimentos, todas as aplicações vão ser em 5G. Então, se você está usando hoje um aparelho 4G, ele te atende. Mas daqui a pouco vão ter aplicações que não vão funcionar bem no 4G, assim como acontece, por exemplo, com 3G. Então, talvez não seja necessário sair mudando hoje o aparelho, né? Mas a gente sempre precisa trocar de aparelho de tempos em tempos. Então, é possível que você, quando for trocar, já tenha mais opções. Hoje existem cerca de 80 celulares no Brasil, à venda no Brasil, já com 5G. Então, a minha recomendação é não compre nada que seja somente 4G, porque pode ser que hoje não faça tanta diferença, mas daqui a 2, 3 anos já vai fazer uma grande diferença. Muito bom. E aí uma outra questão: por que algumas operadoras anunciavam que tinham rede 5G antes do lançamento oficial aqui no Brasil, que foi em julho desse ano, se não me falha a memória? Então, aí é uma questão mais de marketing, né? As operadoras, porque, como eu falei, o 5G puro, o standalone, ele surgiu agora, mas já é possível você, em cima de uma rede 4G, e alguns chamam de 4G e meio, agregar alguns recursos do 5G. Então, muitos chamavam isso de 5G, mas eu diria que era um marketing fake, porque o 5G puro realmente não existia. Mas esse 4G e meio, ou 4G LTE, já dava alguns recursos do 5G, mas não chegava, por exemplo, à velocidade que o 5G pode alcançar, né? Então, por isso que surgiu esse marketing. Inclusive, isso foi discutido nos meios aí técnicos, se era uma propaganda honesta você falar que tinha 5G, sendo que o Brasil não tinha o 5G, né? Legal. Durval, aqui tem uma outra pergunta, ela é um pouco mais complexa na conceituação, mas vamos ver se a gente consegue achar uma explicação assim que seja mais didática, tá? Como avaliar o retorno de investimento em recursos 5G no meu negócio? Então, esse é um ponto muito importante, que primeiro precisa fazer contas, né? Você precisa analisar qual é a aplicação que você vai usar e o quanto ela pode otimizar. Um bom exemplo disso é conhecer experiências, né? Existe uma que, inclusive, foi uma matéria da CNN, que é a fábrica da Huawei. A Huawei é uma das maiores do mundo em tecnologia celular, inclusive que fornece aí para a China e para o Brasil, é uma empresa chinesa. Eles têm um centro de distribuição em Sorocaba, no qual eles automatizaram tudo dentro da fábrica usando o 5G. Então, você tem robôs que fazem o transporte, um robô que consegue transportar até 120 quilos de carga. Toda a programação, toda a logística da fábrica, da produção ali, é feito através do 5G. É claro que a Huawei faz isso como marketing, né, do seu próprio negócio, mas é um exemplo que mostra, se você tem uma pequena indústria,
Vale a pena automatizar? Bom, você tem que fazer a conta, ver se com isso você consegue reduzir outros custos, inclusive custos de mão de obra, ou treinar sua mão de obra para ser operadora dessas máquinas, né? A mesma coisa vale para o agro, vale para a grande indústria. Por isso, é importante estar analisando e acompanhando o que o mercado está oferecendo, quanto custa você fazer, por exemplo, a migração de todos os seus sistemas, que hoje estão em 4G, das suas aplicações, para telefone 5G. Mas eu vejo que é uma tendência inexorável, ou seja, vai ter que acontecer em algum momento e é preciso estar atento aí ao que o mercado está oferecendo e à própria concorrência entre as operadoras, né? Obrigado pela explicação. E aí, Durval, eu gostaria que você, as perguntas foram essas daí, né? Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, tá? E pedindo para o Thomas aí fazer a projeção do nosso último slide, que tem um ponto de identificação do Durval, tá? Então, Durval, os teus comentários finais aí. Bom, primeiro eu agradeço aí a audiência, a participação aqui nesse evento. Eu acho muito importante, como eu disse, estar atento ao que está acontecendo e, obviamente, olhar a tecnologia do ponto de vista do que ela traz, né? Porque, obviamente, quem trabalha no meio da tecnologia está sempre incentivando, e o metaverso é um bom exemplo disso. Temos que estar no metaverso. Não é bem assim. Você tem que ver e analisar o que isso vai trazer de produtividade para o seu negócio. Pode ser que não seja interessante investir em determinada tecnologia agora, mas daqui a um ano, sim. Então, é preciso estar acompanhando as tendências do mercado, ver o que o mercado está oferecendo e fazer a avaliação do que isso traz de produtividade. Algumas empresas, dependendo do segmento, é importante você estar aderente a essas novas tecnologias, né? Então, se você trabalha com um público, por exemplo, de gamers ou de alta tecnologia, é importante usar essas novas tecnologias até para mostrar que você está atualizado. Agora, se você está num negócio mais tradicional, tem que acompanhar também, mas não precisa sair correndo para implementar. Então, eu sempre tenho uma posição assim muito ponderada de olhar a tecnologia do ponto de vista do custo-benefício. Então, é isso. Muito obrigado, Durval. Olha, em nome do Hub da Gestão, gostaria de agradecer muito a tua participação, assim, a riqueza de informações que você trouxe, a riqueza de conteúdo que você nos proporcionou nesse webinar de hoje, e espero que os participantes, eles tenham percebido o quanto de coisas ainda tem para acontecer, e assim, essas necessidades, elas precisam ser detectadas pelas empresas para que elas também motivem os desenvolvedores de soluções dentro do perfil de inovação tecnológica ligada ao 5G. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está abrindo mais uma porta, a gente está cansado de falar mundo novo, mundo novo, mundo novo, e esse mundo novo tem tantas janelas pela velocidade com que as inovações e as transformações têm acontecido dentro do mundo de negócios. Então, muito, mas muito obrigado mesmo pela qualidade da tua apresentação. Estamos, assim, muito felizes do conteúdo que você trouxe através desse webinar e gostaria de lembrar a todos que os nossos webinars ficam gravados e em 2 ou 3 dias eles vão estar disponíveis não só no nosso site, como no nosso canal do YouTube. Então, se vocês têm interesse de rever isso ou de indicar para alguém, por favor, façam isso daí e não esqueçam de nos seguir dentro das nossas mídias sociais aí, que é o Instagram, é o LinkedIn, é o Facebook, tá? Então, muito obrigado pela participação de vocês e eu peço um último favor, não esqueçam de preencher a pesquisa de satisfação, que é através dela que a gente tem uma visão mais clara do que foi o nosso webinar e eventualmente, aonde que a gente possa melhorar. Mais uma vez, muito obrigado a você, Durval, e muito obrigado a você, Thomas, pelo apoio que vocês nos deram e pela qualidade do webinar que vocês proporcionaram, tá? Muito obrigado, uma boa noite a todos e até o próximo webinar. Hoje foi o 17º, logo, logo teremos o 18º, tá? Obrigado a todos. Abraço.